Olá, o Gente.com começa agora com a participação aqui no estúdio de um educador que já causou muitas surpresas e questionamentos com as suas posições. Para você ter uma ideia, ele simplesmente pede aos pais que não permitam aos filhos o acesso aos jogos eletrônicos. Ele é engenheiro eletrônico e professor titular do Departamento de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, a Universidade de São Paulo. Professor Valdemar Setzer, que está aqui comigo hoje. Obrigada pela participação, professor. Como vai, Mira? Tudo bem? Tudo e eu ótimo. queria também cumprimentar os telespectadores que estão nos ouvindo e vendo. Bom, os telespectadores que com certeza vão se surpreender com a sua posição, que alguns a consideram muito radical. Porque, então comece explicando para a gente, professor, por que pedir aos pais que não permitam? O senhor não fala em controlar, o senhor não fala em que a gente escolhe o que eles devem jogar ou ver, o senhor fala para não permitir. Só que eu gostaria de começar com o radical. E antes disso, eu preciso pedir desculpas, estou rouco, porque eu estive dando palestras em Juiz de Fora na semana passada. Dei 7 palestras em 2 dias e meio e mais 3 entrevistas. Né? Então, eu fiquei rouco totalmente. E aqui ontem também, o dia inteiro de palestra, à noite também. Então, eu estou um pouco rouco, me desculpe. Isso porque o professor é uma referência no Brasil todo nessa área que a gente vai discutir. Ele não disse, mas eu gostaria de começar com o radical. Já que você citou radical, eu queria começar. Mira, você sabe que a educação sempre foi radical. Sabe por quê? Quando se reconhece que alguma coisa é prejudicial para as crianças ou adolescentes, tem que cortar, não pode dar. Eu vou dar um exemplo para você. Algum pai aqui de Curitiba deixa a criança brincar no centro expandido da cidade, na rua? Brincar na rua? Não, aposto que não. Eu não vi nenhuma criança brincando na rua aqui. Algum pai dá bebida alcoólica para a criança? Não. Algum pai que tem um pingo de consciência, dá cigarro para a criança? Não. Certo? Dá revista pornográfica para a criança? Não. Bom, espera um pouco, então, o senhor está comparando os jogos eletrônicos com revista pornográfica? Não estou comparando com eles, apenas o estou dizendo... O efeito nocivo. Exato. Se existe alguma coisa ruim para a criança, não existe meio termo, a gente tem que evitar. Acontece que eu reconheço os males que a televisão, que os videogames e que o computador e a internet, como consequência do computador, fazem para as crianças e adolescentes. Por isso que eu tenho que dizer que esses meios eletrônicos não são para crianças e adolescentes. Você quer 2 argumentos? Por favor. Primeiro, eles viciam, todos eles. Está mais do que provado que viciam. Por exemplo, a internet. Existe lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, que é o maior hospital da América Latina, um centro de tratamento de dependência da internet, feito por um psicólogo, que é o diretor desse centro, e que deu uma palestra aqui que eu assisti na Universidade Técnica Federal. E ele escreveu o primeiro livro sobre dependência da internet no mundo, com 20 artigos de pesquisadores dessa área. E depois foi editado nos Estados Unidos, porque a coautora dele é americana. Tudo isso é importante o senhor lembrar, porque essas considerações que o senhor faz são todas baseadas também em pesquisas científicas, claro, né, professor? Quer dizer, não é uma opinião sua, de alguém que é da área, mas tudo provado. Exatamente. Eu digo o seguinte, Mira, se alguém é a favor de uso desses meios eletrônicos para crianças e adolescentes, simplesmente não conhece a literatura científica mostrando os efeitos negativos. Eu tenho um artigo que chama-se Efeitos Negativos dos Meios Eletrônicos em Crianças, Adolescentes e Adultos. A internet produz dependência. Você veja na rua, veja num restaurante, as pessoas estão todas ali mexendo no celular, no tablet, ou seja lá o que for. Em vez de, num restaurante, se sociabilizarem, conversarem, uma família, em vez de conversar. Pedi a participação do público, perguntei quem gostaria de participar, fazer pergunta para o senhor. Pois não. E uma telespectadora, a Ilema, ela diz exatamente isso, a Ilema Longini. Outro dia, almoçando com a filha, chamou atenção na mesa ao lado, pai, mãe, uma menina de 5 anos mais ou menos, um menino de 4, e todos esperavam pelo garçom distraídos com seus aparelhos eletrônicos, interação só com os eletrônicos. Em vez de conversar, Mira, com a cena. Você sabe que foi feita uma pesquisa na Alemanha, as crianças estão falando cada vez menos. Imagina que tragédia isso. E o efeito para a escrita? Sim, isso também existe um efeito, mas imagina as crianças
falando cada vez menos, é através da fala que ela vai desenvolver a capacidade de pensar. Essa criança não vai ter um pensamento claro, não vai conseguir se expressar claramente, e os pais cada vez falando menos. Posso contar uma historinha? Pode. De um garoto, me contaram a seguinte história, uma pessoa que viu essa cena. Um garotinho, a mãe estava na fila com o garotinho, talvez num banco, né? Aí o garotinho quer falar com a mãe, só que a mãe estava digitando. Aí ele chama, mamãe, mamãe, a mãe digitando. Mamãe, mamãe. Aí ele pega, puxa a saia dela, devia ser um vestido, senão arrancava, né? Puxou a saia para chamar a atenção. Mamãe, 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 puxando a saia. Sabe o que ele fez? Deu uma mordida na perna dela. Foi o único jeito de tirá-la de que estado? Ela estava num estado obsessivo, de não conseguir parar. E quantas vezes, sei lá, um casal, a esposa chama, ó, fulano, Zé, vem comer que a comida está na mesa. Aí o cara, já vou. Fica lá, Zé, comida está na mesa, já vou. É uma obsessão que se cria, entendeu? Com esses aparelhos todos, até televisão. Televisão, caso de criança. Eu já vou entrar na televisão. Criança, eu só quero falar o seguinte criança ainda. vendo televisão, um pouquinho. Mamãe, Joãozinho, vem comer, já vou, mamãe. E fica lá preso. Aliás, qual é o rosto de uma criança vendo televisão? Professor, mas as escolas estão adotando essas plataformas. Isso é um horror. Mira, me diga, por favor, o que você esperaria que uma criança e um adolescente fizessem com um tablet ou um computador que tem acesso à internet? O que é que eles vão fazer? Vão estudar? Hein? Não, eles vão brincar e se divertir. E não seria normal se não fizesse isso. Acontece que esse brincar e se divertir tira o tempo do estudo, tira o tempo da sociabilização, tira o tempo de movimentar, de fazer jogos movimentados, etc. Está provocando um aumento brutal de sobrepeso. Você sabia, Mira, que nos Estados Unidos mais de um terço da população é obesa, desse tamanho aqui, não caberia nesse sofá, né? E nos últimos 40 anos dobrou o número de obesos. Imagina que coisa. Um terço tem sobrepeso. Isso está acontecendo já com a população brasileira. Um terço. Por quê? Porque eles estão sentados, só mexendo lá nas teclas ou com o dedo, etc., sem fazer movimento. Criança pequena, Mira, não anda. Criança pequena sadia só corre. De modo que o adulto fica olhando criança pequena, ele fica cansado só de olhar. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e até aproveitando disso que o senhor está falando, eu já vou colocar aqui a opinião de outra telespectadora, a Leia Oxenbeck, que ela diz o seguinte, que essa posição sua é radical demais, nem tanto, nem pouco, se cortar geral, atiça a curiosidade. Mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho o senhor faz a observação sobre a opinião dela. Até já. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo aqui o professor Valdemar Setzer, que é professor do Departamento de Ciência da Computação da USP. Há pouco falávamos a opinião de uma telespectadora que considera a sua posição radical demais, porque ela diz que isso pode até atiçar a curiosidade das crianças. Se proibir, aí é que eu quero. E daí? Veja como é que eu resolvi o problema em casa e naquela época só havia televisão. Aliás, tem outra que fala isso, pergunta exatamente se o senhor educou filhos, se o senhor enfrentou esse problema, porque a impressão que a gente tem aqui com a opinião dela é que o senhor viveu isso em casa? Veja, porque é fácil falar e fazer. Só havia televisão, era muito mais fácil. Exatamente. Só havia televisão. Minha filha mais velha tem 47 anos, né?
Eu tenho 4 filhos. Só havia televisão. Eu cortei o mal pela raiz. Não tinha televisão em casa e fim de papo. Não havia discussão sobre o que assistir, qual é o programa, quanto tempo assistir, qual é o horário de assistir, qual é o dia de assistir. Simplesmente não fazia parte do ambiente. Como eles nasceram sem televisão, certo? Nunca tinha tido em casa, eles entravam em casa e não esperavam, não reclamavam que não podiam ver, sei lá, qualquer coisa. Simplesmente não existia, eles estavam acostumados a entrar em casa e fazer 1000 coisas. Então por que a televisão é tão ruim? A A ponto televisão de é não muito permitir ruim para o aparelho em crianças, casa. adolescentes e adultos. E eu gostaria de sugerir aos telespectadores que fizessem uma experiência. Não olhem para nós. A Mira é linda, né? Eu estou muito longe de ser lindo, né? Não precisa mais olhar para nós. Olhe para o outro lado e só ouça o que nós estamos conversando. Assim, vocês vão imaginar tudo aquilo que nós estamos falando. Se vocês olharem para nós, a nossa imagem vai prender vocês e não vão conseguir imaginar o conteúdo daquilo que a gente está falando. Se eu descrever aquele menininho mordendo a perna da mãe para chamar a atenção dela, vocês não vão quase conseguir imaginar porque estão presos. Se bem que eu não sei, eu não estou vendo luzinhas vermelhas nas câmeras, não sei se as câmeras estão mudando muito, mas o padrão é de 15 a 25 mudanças de imagem por minuto. Num videoclipe, Mira, sabe quanto dá? 60 por minuto, é uma por segundo. Tá. Se a pessoa quiser prestar atenção numa imagem, já veio outra. Não dá para pensar. Então, a televisão induz um estado de sonolência. Isso foi provado em 1971 por um pesquisador chamado Krugman, né? E que fez com eletroencefalograma. Ele mostrou que as pessoas entravam em estado de sonolência. Imagine, Mira, meio minuto, 1 minuto de televisão faz com que o cérebro diminua tanto a atividade que as ondas do eletroencefalograma se reduzem a 1/5 da amplitude. O cérebro entra num estado letárgico. Mas, por exemplo, sabe qual é a professor... Deixa eu falar uma consequência. Foi feita uma pesquisa na Alemanha. Uma pessoa deitada, sem dormir, gasta mais energia do que uma pessoa sentada vendo televisão. Porque a cabeça, o cérebro, usa 20% da nossa energia. Se o cérebro parar de funcionar, ou ficar quase parado de funcionar, gasta muito menos energia. Então, esse é o grande problema. A televisão induz um estado de sonolência, um estado semi-hipnótico. O que faz com que a televisão seja o veículo ideal para a propaganda. Porque a propaganda quer gravar as coisas nas pessoas, preferivelmente no subconsciente, sem elas criticarem, sem elas pensarem. Mas o problema, então, não seria o conteúdo e não o veículo em si? Não. Porque através da televisão, por exemplo, nós podemos fazer esse bate-papo aqui, que é uma grande orientação para o telespectador. Sabe quanto tempo levou a minha entrevista na Globo? 3 minutos. Isso aqui é extraordinário. Mas isso é Isso aqui é extraordinário, isso não é comum. E aposto que muito pouca gente vai ver esse programa, né? Porque eles vão achar chato. Não é todo movimentado, não tem show, não tem violência e nem erotismo, que são as 2 ferramentas que a televisão usa para atingir fortemente os sentimentos. A pessoa não está cansando, não está pensando, não está fazendo nada, está sentado na cadeira do papai ou da mamãe, o ambiente está em penumbra, aquela tela está piscando, que não se percebe, mas ela está piscando. Isso é um ambiente de hipnotismo, certo? É por isso que as pessoas entram no estado de sonolência. E como combater isso? Atingir os sentimentos. Por isso existe tanta violência e erotismo na televisão. Ou então esportes violentos, como futebol. Futebol é um esporte violento, né? A perna e o pé são feitos de martelo. É um esporte violento. Você vai fazer carinho com o martelo ou você vai martelar, né? Bom, e quando dá uma falta, o que acontece? A televisão fica repetindo. E quanto mais violenta a falta, mais glória para a televisão. Porque isso é que desperta os telespectadores. Esse é o problema da televisão. Como é que nós vamos criar filhos, professor, alheios a isso? As tecnologias, a televisão. Porque, por exemplo, eu posso proibir os jogos eletrônicos na minha casa. O que garante que o meu filho não vá na casa do vizinho, não vá ver com um amigo, ou mesmo na escola, ou durante o transporte para a escola, enfim? Você tem razão. Só que isso vai ser mínimo. Uma fração mínima do que ele ia fazer se tivesse seu próprio jogo eletrônico, jogando em casa, jogando no dormitório. Os telespectadores querem fazer um prejuízo, olha, definitivo para as suas crianças. Instale esses aparelhos no dormitório. Não vai haver
controle nenhum. O que acontece quando os pais compram um novo aparelho de televisão moderno, etc. e tal. O velho vai para o dormitório das crianças. É uma tragédia, porque não vai haver nenhum controle, claro. Eu digo o seguinte, criança e adolescente não precisam usar a internet, não há mínima necessidade, a não ser que um criminoso de um professor passe um trabalho para fazer a internet. Eu já vou dizer por que eu estou classificando esse professor de criminoso, eu já digo já. Muitos passam hoje, professor. Eu vou já justificar por quê. Mas, então, se um pai erradamente acha que o filho ou filha devem usar a internet, que isso é muito importante para a vida dele, isso é completamente errado, mas se ele achar, minha recomendação, não pode sair do lado enquanto estiver usando. Porque a internet é um mundo aberto, ela tem um monte de coisas interessantes e tem um monte de lixo, de porcaria e que são, às vezes, mesmo coisa boa, pode ser inadequado para a maturidade da criança. Certo? Por exemplo, eu conheço um caso de um garotinho, certo? Me contaram um caso de um garotinho que ficou lendo sobre o efeito global na internet e ficou tão apavorado que não dormia mais. Não conseguia adormecer. Então, era um artigo sério, talvez até, enfim, divulgação científica, mas ele não tinha maturidade para pegar isso. Agora, eu falei que o professor que passa um trabalho para casa para usar a internet é um criminoso. Por quê? Porque a quantidade de predadores que existem na internet é imenso. Eu não sei se você está sabendo disso. Eu vou reproduzir aqui, ó, uma notícia que apareceu. ONG cria menina virtual e localiza mais de 1000 pedófilos. Essa ONG, Terre des Hommes, é uma ONG que eu já tinha ouvido falar dezenas de anos atrás, muito séria, né? Terra dos Homens, Terra de Homens, que é da Suíça. Eles inventaram uma garota virtual, compuseram a garota virtual e usaram como isca. Apareceram 1000 pedófilos. Olha o que o cara diz aqui no fim. Com mais recursos, identificaríamos facilmente 10.000. Agora, por favor, Mira, e os nossos cameramen, por favor, segure-se. Faz assim. Olha o que eu vou ler agora. A ONG diz que a cada momento 750 mil pedófilos estão online na internet. A cada momento, 750 mil. Existe um livro só sobre o perigo da internet para crianças e adolescentes. É este aqui. Se chama Como Proteger Seus Filhos na Internet. Essa tradução foi feita por minha recomendação. Olha aqui. Para a edição desta tradução, a editora baseou-se em um parecer sobre o original feito pelo professor Valdemar Setz, que escreveu uma resenha do livro disponível em seu site. Os telespectadores podem entrar no meu site e ver a resenha, que tem um resumo de todo o livro. Né? Bom, espera um pouquinho. Qual é o argumento mais importante dele? Todas as crianças e adolescentes são ingênuos. Todos, certo? Não adianta achar que meu filho tem 14 anos, é super esperto. Ele não vai cair num caso desses. Todos são ingênuos. Ele tem aqui uma lista de casos trágicos, certo? A Cineiva colocou na tese de doutorado dela uma lista de casos trágicos. Um estudante, o professor veio a Curitiba para participar da banca dessa estudante Cineiva. E ele tem aqui uma conversa entre uma garota e um predador. Agora, você vai dizer assim, não, mas como é que o predador vai conseguir marcar encontro? Muito fácil, eu vou inventar um caso aqui. Uma garota, 12 anos, 11 anos, 10 anos, certo? Começa a fazer chat com um predador que finge que tem a idade dela. É o padrão. E eles são muito espertos. Ele tem inclusive lábia, o perfil dos predadores. Né? São casados a maior parte, incrível, né? Casados, espertos, enfim, tem uma porção de coisas, sabem se esconder muito bem. E aí começa, vai um mês de chat, não sei o quê, que adquire intimidade, ela acha que o predador é amiguinha dela. Aí ela chega, a menina, e diz assim, ontem eu peguei R$5 da carteira da minha mãe para comprar bala na escola. Grande porcaria. Se a mãe souber disso, vai dar uma bronca, vai dar um castiguinho, né? Não ir no cinema no fim de semana, ou qualquer coisa assim. Não é uma tragédia, mas para aquela menina, ela sabe que cometeu alguma coisa que não é correta e é uma tragédia. Sabe o que o predador faz? Se você não se encontrar comigo, eu vou contar para sua mãe. Pronto, acabou. Com coisas simples assim. Pois é.
Nós Então, vamos fazer outro intervalo. Pois não. Esse papo está muito bom. A gente volta rapidinho, continuando a conversar com o professor Valdemar Setzer. Eu queria voltar. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, documentos. Mas eles quem? Liga pro Tentei 190. ligar pra polícia, pede- bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta. Eu Ai, meu Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3, Passa o 4, endereço. 5. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma. O que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas você é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Estamos de volta com Gente.com, hoje numa conversa animada aqui com o professor Valdemar Setzer, da USP, ele que é um radical contra, posso dizer assim, né, professor? Não. Radical, não? Não. Não? Sabe Então, por quê? é o quê? Eu vou dar um exemplo. Peraí, contra os jogos Não, eletrônicos. contra os jogos eletrônicos violentos, certamente. Tá, então posso dizer radical. Ah. E contra a televisão também, professor? Não radical. Não? Não, eu Televisão pode um pouco, então? Não em casa. Eu admito que na classe se use televisão com DVD para fazer ilustrações. Se por acaso o professor fala da vida das baleias, por que não mostrar a vida das baleias? Você está em um filme. As imagens lindas, é verdade. Pera. Só que os professores não sabem que a televisão induz o estado de sonolência. Sabendo disso, o que é que eles deveriam fazer? Passa 3, 4 minutos de um DVD. Para, discute com os alunos o que foi visto. Volta para trás, vê novamente, discute, e aí vai, talvez, está na hora de ir para frente. Mais 3, 4 minutos. E não passar meia hora. Meia hora é a glória dos alunos. Sabe por quê? Passaram a noite vendo televisão no dormitório ou jogando videogame, chega na aula de audiovisual, todos dormem. É a glória. Mas esse impasse que a escola enfrenta, professor, de ter que ser atrativa tanto quanto os alunos encontram a situação fora da escola, quer dizer, a escola nesse dilema. Fantástico, Mira. Fantástico. Você está me dando uma deixa sensacional. Eu mandei para o fórum dos leitores do jornal Estado de São Paulo uma frase, porque tinha havido qualquer notícia, acho que sobre o Enem. Eu disse assim, eu mandei a frase e eles publicaram. Sabe qual é a frase? O ensino está tão ruim, mas tão ruim que até computador ensina melhor. Isso não significa que seria a maneira correta de fazer com que o ensino fique melhor. Nós temos que consertar a base. O professor devia receber decentemente, devia ter dedicação exclusiva numa escola só, devia pegar a classe, conhecer os alunos, ter possibilidade. Quem foi? O Reginaldo, aqui de Curitiba, um professor de filosofia do ensino médio, diz, eu tenho 600 alunos, como é que você quer que eu conheça os meus alunos? Absurdo, não tem nem pé na cabeça um ensino desse jeito. Agora, eu gostaria de rapidinho voltar para os 2 argumentos que eu usei, dependência da internet e vício em todos esses aparelhos. Gente, na hora que alguma coisa vicia um adulto, não pode ser usada por criança. Vai ser 1000 vezes pior. Você tem que entender isso. Qualquer coisa que produza vício não pode ser usada por criança. É por isso que acabou a propaganda de cigarro na televisão. Induzia o consumo e isso acaba produzindo vício. Nos adultos, criança, um pai que é consciente não vai dar cigarro para criança, porque pode viciar. Você está entendendo? Bom, ó, Tudo que tem perigo, é o caso do vício, desculpe, dependência e o perigo que eu queria dizer. Eu falei dependência e vício. Dependência e vício é a mesma coisa. Dependência e perigo. Eu acabei de mostrar que a internet é extremamente perigosa para crianças e adolescentes, por causa dos predadores. E não é só marcar encontro, pedofilia, essas coisas. É também roubo de informações da família, para depois fazer um assalto.
para fazer chantagem. Então, Você ó, tá entendendo? o professor eu soube que ele responde os e-mails e muitos jovens, não só jovens, entram lá no chat para conversar com o senhor. Alguns reclamam que o senhor não gosta dos jogos eletrônicos. Inclusive, tem uma pessoa aqui dos telespectadores, Chat não. Não, chat nunca aconteceu. Chat não, mas o senhor responde Mas os e-mails. aconteceu, eu levo seriamente. Então, Sabe- aí olha o que diz aqui o Rodrigo Barros Del Rey. Deixa eu ler um pouquinho, porque eles participaram. Ele diz assim, GTA nele, mandando o senhor jogar o GTA, que é um jogo violento, super violento. O outro fala assim, acho bobagem, a Camila Mello, sou a favor dos jogos eletrônicos, mas não funcionando como babás eletrônicas para os filhos. Tem que ter supervisão e tem que ter hora para isso. A Nilza Lara comenta assim, a violência fora de casa é que está favorecendo essa situação. Já não se pode deixar os filhos brincarem com amigos na rua como antes. É verdade, isso é um problema. Certo? Mas se não houvesse essas coisas em casa, o que é que as crianças iam fazer? Criança pequena inventa a brincadeira com qualquer coisa. Ela pega uma cadeira e inventa que é castelo, inventa que é um barco, inventa que é um caminhão, que é uma casinha, compreende? Quer dizer, criança pequena que é sadia e não teve a imaginação deturpada ou, pior, prejudicada pela televisão e pelo videogame, internet com imagens, certo? Se ela não teve esse prejuízo, ela é fantasiosa. Todas as crianças são fantasiosas, nascem fantasiosas. A educação no lar e na escola mata a fantasia. E o que é eu não sei se você sabe, as empresas hoje empresam muitos funcionários criativos, aqueles que trazem novas ideias para novos produtos, novos relacionamentos com os clientes, etc, etc, etc. Por quê? Porque as empresas estão precisando inovar com muita rapidez. Claro? O que é um adulto criativo? Ele tem que ter, para começar, a imaginação. O adulto criativo preservou a imaginação, a fantasia da infância. E nós estamos matando a fantasia com esses aparelhos. E não existe meio termo. Como esse rapaz aí, deu um pouco da moça, não sei, deu um pouco do videogame de vez em quando para usar, certo? E o que é que você vai fazer? Você está induzindo ele a usar cada vez mais. A Camila que falou, não sou a favor, tal. Tá. 0 ou 100. Mas olha o que diz aqui a outra telespectadora. Ela faz uma outra observação que a gente não comentou aqui. Eu ainda tenho que falar do GTA, hein? Tá. Respondo o rapaz do GTA. Ela pergunta, Josiane Varela, para que uma criança de 5 anos precisa de um celular, por exemplo? Não precisa. Agora, eu acho que ele pode ser muito útil para uma criança, talvez de 11, 12 anos, certo? Para se comunicar com os pais, né? O pai, estou aqui num engarrafamento, deve ser São Paulo. Estou aqui no engarrafamento, não estou saindo. A Cineba atrasou para me pegar. Já tem. Então, eu estou aqui no engarrafamento, você espera um pouquinho na escola que eu já estou chegando. Muito importante, útil, eu acho útil. Só que o que o pai deve fazer? Dar um celular que é só telefone, sem acesso à internet, sem pacote de dados. Isso é muito fácil controlar. Se ele for usar os dados e aí o pacote começa a entrar né? Que é o caso da TIM, por exemplo, né? No fim do mês o pai recebe a conta e vê que o filho usou e corta. O que o senhor quer falar do GTA, então, que a gente já está terminando? Veja só, esse GTA, a tragédia do GTA. Saiu a versão número 5. Eu tenho que concordar. Saiu a versão número 5, em 3 dias tinha vendido 1 bilhão de exemplares, desculpe, 1 bilhão de dólares de exemplares desse jogo. Em 3 dias. E eu acho que depois de mais alguns dias já tinha atingido 3 bilhões de dólares. A empresa investiu 250 milhões só para desenvolver. Né? Imagina o lucro que eles tiveram. E esse jogo é altamente violento. Eu só quis dar essa quantia para mostrar como isso é difundido. Quantos milhões de pessoas não estão embarcando nessa tragédia. Você sabe qual é a origem dos videogames violentos, Mira? Não, conta rapidinho que o nosso tempo acabou. Dessensibilização de soldados do exército americano. Isso está num livro de um coronel do exército americano chamado Dave Grossman. E o livro se chama Stop Teaching Our Kids to Kill. Parem de ensinar nossas crianças a matar. Agora, o mais importante, não é só isso, eles dessensibilizam. Se eu tivesse tempo, eu ia contar pesquisas aqui muito interessantes que foram feitas para mostrar que logo depois de jogar um videogame violento, as pessoas, jovens adultos, alunos de universidade com quem foram feitas as pesquisas, tinham menos empatia, menos compaixão por uma pessoa que estava sofrendo.
A montagem dessa experiência foi muito interessante. E eles compararam gente que não tinha jogado jogo videogame que não era violento com jogo violento. E eles perceberam que os que tinham jogado jogo violento levavam 5 vezes mais tempo para ajudar uma pessoa que estava sofrendo, que fingia que estava sofrendo. E vários dos que jogaram jogo violento nem perceberam que tinha havido uma briga que foi simulada no outro quarto, nem perceberam que tinha havido uma briga, uma discussão entre 2 pessoas e uma delas finge que quebrou, e levou uma cadeirada no tornozelo e quebrou o tornozelo. Bom, mas quem quiser saber mais detalhes sobre tudo isso, também acompanhar as publicações, pode entrar na página do professor, né? Exatamente. E eu agradeço também a participação de todos os telespectadores que mandaram perguntas para a gente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço imensamente. Eu gostaria que os telespectadores não ficassem apenas nas minhas palavras. Vão estudar, vão ler, vão observar para ver como todas essas minhas ideias têm fundamento. No meu site vocês vão encontrar uma porção de artigos, tem dezenas de artigos meus, só coisa minha, e citação de uma porção de livros e artigos, e eu acho que a gente só se aprofundando é que pode realmente ficar tão convencido como eu estou de que esses aparelhos não são para crianças e adolescentes. Obrigada. Até a próxima. Funcionou. O Gente.com está terminando. Até a próxima.